Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós orientamos que aqueles que se encontram em seus lares coloquem um recipiente com água para que essa água seja fluidificada. Essa água pode ser bebida, em pequenas doses, pode ser também bebida junto com seus remédios, caso vocês tenham algum. Bom? E ao término da nossa reunião, vai ter uma musiquinha de fundo, que esse é o momento para que vocês se concentrem mais ainda para receber o passe energético, para que vocês possam ficar sintonizados até o término da musiquinha. Bom? Vamos então dar início à nossa reunião com a página de preparação com o nosso irmão Edivaldo. Em seguida eu farei a prece e depois a nossa irmã Cris trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Uma boa noite a todos os presentes e uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, de número 35. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está em Romanos 12, 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, currando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhes os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada, sem revoltar-se, e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade e educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá luz ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos, para agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para aprender um pouco mais das Tuas leis, Pai, através do Evangelho do Cristo. Esse convite que Ele nos faz a cada encontro para nos renovarmos.
renovar nossa fé, nosso entendimento, e assim caminharmos com passos mais firmes sobre a face da terra. Gratidão por tanto amor envolvido. Gratidão pela tua misericórdia o tempo todo zelando por nós, para que possamos adquirir confiança, força, alegria e assim nos tornarmos os discípulos do Cristo. Porque aí então estaremos amando cada vez mais. Gratidão, Senhor, por tanto amor envolvido. Gratidão por esta casa que nos recebe. Gratidão por essa espiritualidade de luz que nos acolhe, pelos nossos mentores e por todos esses trabalhadores que todos juntos zelam por nós. E que essas vibrações que nos envolvem nesse instante possamos nós absorvê-las e utilizá-las no nosso dia a dia. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós queremos te pedir a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos então ouvir a nossa irmã Cris, para a página de hoje, o Evangelho. Boa noite a todos. É sempre uma alegria falar do Evangelho, né? Eu gosto bastante. E hoje o que a gente vai começar é o capítulo 6, que trata do Cristo Consolador. E no capítulo 6 a gente vai falar especificamente dos itens 1 e 2, intitulado Jugo Leve. E ele começa com uma citação da Bíblia, que diz assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículos 28 a 30. E eu estava refletindo a respeito dessa passagem e daquilo que a gente veio fazer hoje aqui, que é um tratamento de reequilíbrio, né, um tratamento para que a gente possa se restabelecer, que é coadjuvante, né, ao tratamento que a gente faz com o médico, com o psicólogo, com tudo que a ciência nos traz. E fiquei pensando, né, jugo leve. Para que a gente vem aqui ouvir o Evangelho? E quando a gente ouve que com Jesus o nosso jugo é mais leve, será que a gente se acha digno de caminhar com Jesus? Porque o que eu mais ouço as pessoas dizendo assim: caramba, Jesus, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? A gente tem esse costume de se ver ou muito pequeno em algumas coisas ou muito grande em outras. E aí quando a gente fala que caminhar com Jesus torna tudo mais leve, às vezes as pessoas se colocam num lugar de que isso pode servir para aquela pessoa que está lá sentada na mesa, mas não serve para mim.
Talvez eu não consiga caminhar com Ele porque Ele é grandioso demais. Talvez essa frase eu não consiga colocar na minha vida porque eu não consigo entender como um jugo, como o peso do que eu estou vivenciando pode ser leve. Talvez eu esteja pensando que não dá para fazer leve a vida que eu estou levando nesse momento. Porque quando a gente está sentindo dor, a gente, na verdade, não consegue tirar a dor do outro com a mão. Né? Quantas vezes alguém que você ama muito está em sofrimento e você queria, caramba, se eu pudesse, né, dividir essa dor com ela? Um pai muito amoroso, por exemplo, que acompanha a esposa parturiente lá, que vai ter o bebê, né? Ele não consegue compartilhar a dor do parto com ela. Por mais que ele a ame, por mais que ele a queira bem, né? Tem certas dores que são pessoais e intransferíveis. E aí a gente sempre acha, né, que essa dor que a gente está sentindo não vai ter alívio, porque muitas vezes a gente julga que não é capaz de caminhar com Jesus. Mas será que ele pensa assim? Quando a gente imagina a figura de Jesus perto da gente, ou quando a gente imagina a figura de Jesus numa prece, né? Será que a gente, quando olha nos olhos dele, imagina que ele está nos julgando? Ou esse julgamento é interno nosso? Porque eu imagino Jesus todo amor, todo caridade. Eu estava lendo aqui um livro do André Moreira, que é muito interessante, ele se chama Cura e Autocura, uma visão médico-espírita. O autor é o André Moreira, que na época que escreveu o livro, não sei se ele ainda está, ele era presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. E aí ele estava lembrando aqui, né, que Jesus, na sua caminhada pela Terra, nunca realçou a doença de cada um daqueles que ele curou. Antes afirmou a força, a capacidade, a beleza, a grandiosidade simples e humilde que havia em cada um dos corações sofridos de todos que os buscaram. O que fez com que eles, ou seja, com que cada um de nós, eu e você, reconhecêssemos e despertássemos uma força que existe dentro de nós que também nos ajuda a reequilibrar. Todas as vezes que vocês vêm aqui, nas instruções iniciais, tanto Edivaldo quanto Rosana dizem assim: esse momento é o momento de vocês. Esse momento é o momento de você pensar no seu reequilíbrio. Esse momento é o momento de você se abrir para receber os benefícios desse passe, dessa fluidoterapia, que vai agir energeticamente aonde é mais necessário para potencializar todo o tratamento que você recebe lá fora. E aí, seguindo, ele nos lembra algumas pessoas que foram acolhidas por Jesus. E com esses a gente se identifica. E aí a gente lembra, caramba, se Jesus acolheu esse pessoal aqui, ele pode me acolher também, ó. Quando a mulher, considerada adúltera, estava ameaçada, Jesus expulsou os condenadores. Não a condenou, amando-a e abastecendo a alma dela com um novo sentido e significado na busca do amor. O que ele está falando? Se você errou e a tua consciência está culpada por conta desse erro, mesmo assim, você é digno
de ser auxiliado? Sim. Pedro negou-o por 3 vezes. Jesus o olhou nos olhos, reforçando nele a confiança de que ele era a pedra e sobre ele seria erguida a igreja nascente. E assim foi. Quando Maria de Magdala o encontrou na casa de Pedro, viu em seus olhos o amor que não arde, ou seja, algo que era diferente da paixão. Mas antes de arder, diferente, aquece o coração, longe do preconceito e das limitações da sociedade patriarcal e machista da época, valorizando-a em sua vivência feminina e dignificando-a. Perante a mulher no poço de Jacó, o Cristo não ofertou crítica à sua condição. Antes, a convidou a beber da água que tinha a oferecer, para que se fizesse fonte da água da vida que saciasse a sua sede e a das multidões. A conversão da alma, diz ele mais além, dá-se de forma gradual, paulatina, sem violência, respeitando-se os estágios da saúde de cada um, qual as árvores semelhantes de um mesmo jardim, que apesar de trazerem em si o mesmo material genético, florescem e frutificam, cada uma ao seu tempo e à sua maneira, alimentando-se do solo generoso do amor divino, de onde brota a seiva nutriente que desperta a vida interior. E aí ele diz, ele faz essa comparação, né? Cada um de nós uma árvore que vai frutificar no seu tempo, né? Se você, por exemplo, vai fazer um pomar com árvores frutíferas diferentes, você sabe que cada uma tem um tempo específico para frutificar. E é assim que Jesus olha para a gente, com o potencial que nós temos e que ainda não temos razão, porque talvez a gente ainda não esteja no período de florescer e de frutificar. Mas ele sabe, quando ele vê e quando ele nos vê, ele sabe do potencial crístico que a gente tem guardado. E é isso que faz a gente acolher em nós esse momento que antecede o passe como um momento de preparação para tudo que a gente vai receber. Então, é um trabalho de abrir o coração, de abrir a mente e de entender que somos dignos sim do amor de Jesus, do amor de Deus. Porque a cada passo que a gente dá firme nessa convicção, a gente percebe que a gente consegue abrir mais forças para ir se modificando. De forma violenta? Jamais. Como a gente acabou de ler agora. Né? A gente vai se transformando num caminho ascensional, ou seja, numa subida, né? Que muitas vezes parece devagar. Muitas vezes a gente se cobra bastante, né? Como disse Paulo, né? O bem que quero fazer ainda não faço, mas o mal que eu não quero mais fazer, de vez em quando tropeço nele e estou eu lá fazendo de novo aquilo que eu já tinha me comprometido e que não queria fazer mais. Porque a gente está lidando aqui com um processo educativo de nós mesmos, né? E nesse processo educativo,
a gente adquiriu o que a gente chama de vícios e atavismos. O que é isso? Né? Quando você, por exemplo, está começando a aprender uma coisa nova, seja dirigir, andar de bicicleta, escrever, você tem que pensar no que você está fazendo. Né? Como é que eu vou traçar a letrinha? E aí sobe, desce, faz aquele movimento. Né? Se eu estou no carro, né, tem que ajeitar o banco, tem que ver como é que está colocado o câmbio. Eu não sei dirigir não, tá? Mas aí você vai alinhar o espelho, né? Aquele outro espelho ali do outro canto, não é isso? Tem que ver se está tudo ajustado antes de começar. Vai pensar, não, tem que botar no lugar certo aqui para sair, senão dá aquele solavanco, não tem isso? Então, isso, no início, você vai fazendo tipo checklist na cabeça. Conseguir, tá, vou dar partida. E aí, às vezes, você esquece o negócio e fala, caraca, esqueci de novo. Principalmente quando você vai fazer aquela prova, né? Caramba, você sabe que está sendo avaliado. E aí a perna treme, a mão treme, tudo treme, né? Mas tem uma hora que você aprendeu. E aí, quando você aprendeu mesmo, você percebeu que você não precisava nem mais pensar no passo a passo. Aquilo já está interiorizado. Só que isso é para aprendizado bom e para aprendizado ruim. Serve tanto para coisas boas, que você almeja aprender a fazer, quanto para as coisas ruins que você repete. Repete tanto que quando você vê já está no automático. Esse aí que é o atavismo. Né? E você vai mudar de fazer vai virar uma chave de repente, vai fazer diferente? Não, você vai travar uma batalha interna muito grande. Isso acontece especificamente quando a gente está querendo debelar um vício. Cigarro, por exemplo, é uma luta, né? Você, além de ter esse hábito, você vincula a cafezinho e cigarro, né? Vou banheiro, cigarro, cigarro. Vai vinculando ainda um monte de coisa na sua vida. E aí, quando você quer parar, além de ter a dependência química, tem um hábito adquirido. E vai ser um processo até parar. É impossível? Não, é trabalhoso pra caramba. Às vezes tenta uma vez, tem uma recaída, duas, e com qualquer vício é assim. Ou com qualquer coisa que a gente queira modificar na nossa vida. E é por isso que a gente tem ferramentas que nos ajudam. Tanto da ciência, né? Tem adesivo de nicotina, tem terapia em grupo, a gente conversa, quanto aqui na parte da nossa religião. Como? Arte filosófica, a gente conversa sobre isso. A gente conversa, a gente adquire formas de entender como é que pode lidar. A gente entende que não somos os únicos, né? Muitos de nós querem se modificar e ainda tem coisas para melhorar. Eu acredito que todos, se a gente faz uma autoanálise. Mas principalmente a gente se abre à esperança de acreditar que a gente pode ser melhor. E a gente entende que a prece nos aproxima da possibilidade de acertarmos mais. E aí é que o jogo fica mais leve. Porque quando você percebe que aquilo vai acontecer de novo, você às vezes fecha o olho e fala, ai meu Deus, me ajuda. E isso bastou. Essa foi a prece necessária. Esse foi o vínculo que você tinha que fazer. Porque aí a gente verdadeiramente consegue que esse jogo fique mais leve. Tem algumas pesquisas, né, já científicas que vão dar conta
de que a prece diminui o uso de analgésicos nos hospitais, diminui o tempo de internação das pessoas. É nesse sentido que o jugo fica mais leve também. No sentido de que a gente busca uma conexão com algo que transcende, que está além desse momento. No sentido de que a gente percebe que a vida material é muito pequena comparada à nossa vida real, que é a vida espiritual. E é por isso que o Evangelho nos traz exatamente nessa parte do Cristo Consolador a questão do jugo leve. Por quê? Ninguém disse que ia ser fácil passar pelo processo da reencarnação. Muito pelo contrário, a gente veio fazer prova, a perna está tremendo, você esqueceu como é que passa a marcha e nessa hora, você parece que desaprendeu tudo que você tinha planejado de fazer aqui embaixo. Mas, ainda bem, tem um lembrete, que é o Evangelho. E ele diz assim, no comentário a respeito da passagem bíblica: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete a todos os aflitos. Estava fácil, né? Tem uma condição. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala do amor a Deus sobre todas as coisas, ele fala da nossa relação com o nosso Criador. Ele fala de religiosidade. Quando ele fala do segundo, ele fala de 2 pessoas: eu e o outro. Que outro? Todos os outros. Ele fala da nossa relação e do nosso respeito conosco. Para a gente amar verdadeiramente, a gente tem que fazer esse processo de aprender a nos amar. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Lembrar que nós somos dignos e dignas de sermos amados. E que somos muito queridos por todos aqueles que torcem por nós e que antes mesmo que a gente chegasse aqui, já tínhamos conosco aqueles designados para caminhar ao nosso lado nesse planejamento que a gente fez, e eles caminham e torcem por nós. E muitos estão aqui conosco hoje. Nessa ambiência espiritual que foi previamente preparada, não de forma coletiva, mas de forma individual, pensando em cada um daqueles que aqui estariam. Em cada dor que a gente traz no coração. Em cada trabalhador que aqui vem
e que muitas vezes chega exaurido, mas que vem por conta do compromisso assumido, né? E chega aqui e sai renovado e pensa assim, nossa, apliquei tanto passe e saí daqui melhor do que eu estava, porque quem é que primeiro recebe, não é mesmo? Quem é que primeiro recebe o fluido que vai doar? É aquele que vem trabalhar, né? Então, nessa ambiência, como a Rosana disse na nossa prece inicial, né? Que a gente possa ser grato e com o coração cheio de gratidão, que a gente possa entrar para a fluidoterapia ou se concentrar na música, que também lhe traz os fluidos daqueles que estarão aqui doando esses fluidos, né? Com essa certeza de que seremos acolhidos nas nossas necessidades. Boa noite a todos, muito obrigada pela atenção, e é isso aí. Envolvidos nessas vibrações, passaram tão rápido, mas queremos te agradecer, Senhor, por este banquete que alimentou nós, espíritos, em saber que o Senhor está sempre zelando por nós, está junto de nós. Gratidão por tanto amor envolvido, pela oportunidade de aprender através do teu Evangelho e através desta doutrina, esse consolador que tu nos prometeste. E hoje aqui, Senhor, aprendemos um pouco mais para caminharmos com passos firmes. E assim, a cada encontro, a cada banquete, nos tornarmos pessoas melhores. Melhores no amor. Aprendemos aqui para utilizar esse amor no nosso dia a dia. Nesses exercícios perfeitos que vêm sobre medida para cada um de nós. Gratidão, Senhor. Mas também queremos te rogar, Senhor, que toda essa energia, todo esse bálsamo, todos esses fluidos que recaíram sobre nós durante toda essa reunião, que ele se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti, que alcance cada coração, desperte cada mente e que possam Te seguir para esse novo caminho, na certeza de dias melhores para todos nós. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, mas te rogando que fique conosco, que continue ao nosso lado no momento do passe, auxiliando e amparando aos médios pacicistas, trabalhadores de boa vontade, mas também auxiliando e amparando a cada um de nós aqui presentes, que viemos buscar esse passe que fortalece o nosso corpo físico, mas também o espiritual. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre.
Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.